Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal, ao Prosa Bem TV, para mais um diálogo em torno das palavras do Mestre, em torno do Evangelho. Hoje nós dialogaremos sobre o tema o auto-perdão, que é tão importante. É importante para a nossa evolução espiritual, importante para a nossa saúde física e saúde da alma. É muito importante para todo esse processo nosso de harmonia espiritual. Vamos iniciar a nossa conversa com uma mensagem do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, capítulo 75. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam perigoso lixo mental, responsável pelo declínio de suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar é fazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Observemos que mensagem maravilhosa essa, que ela fala ao mesmo tempo do perdão e do auto-perdão. Porque quando nós deixamos nos envolver demasiadamente nesse processo, da culpa e no processo da mágoa, quando nos deixamos envolver demais nesse processo e arrastamos esse pensamento por anos e anos a fim, e muitas vezes ultrapassa reencarnações, o que é que nós estamos carregando, conforme ele diz aqui? Lixo mental. E isso faz o quê com nós? Isso nos adoece. Isso traz a enfermidade para a alma, né? Porque o ser não evolui, não consegue sair desse cipoal em que está envolvido, né? Ou da mágoa em relação ao que fizeram a ele, ou da punição em que ele está
vivendo devido ao mal que ele fez a outrem. Então, está nesse conflito, e esse conflito, enquanto perdura, também perdura e aparecem nele novas enfermidades. Então, precisamos muito trabalhar, né, por essa regeneração interior, né, precisamos trabalhar muito para nos libertar, né, dessas amarras que ainda nos prendem ao passado. Somente quando nos libertarmos realmente desses entraves do passado é que vamos conseguir dar passos mais firmes, né, em direção à nossa felicidade. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial. E lembrando, né, quem quiser, quem achar por bem, colocar um copo d'água ao lado, para que ela seja fluidificada, depois tomá-la diariamente, ou então uma garrafinha com água, é muito, muito oportuno, é muito bom. Façamos, então, nossa prece para iniciarmos, né, nosso encontro. Pai de infinito amor e bondade, nós só temos a vos agradecer, Senhor, por esta oportunidade bendita de refletirmos sobre a vossa mensagem. Ajuda-nos a compreender cada vez mais os teus ensinamentos. Dai-nos, Senhor, a inspiração necessária para que possamos absorver o máximo possível esses ensinamentos e que eles ecoam em nossa alma, no fundo de nossa alma, para que possamos reavivar nosso pensamento, para que possamos reacender essa luz que é o amor, que vive dentro de nós, mas que muitas vezes está um pouco apagada. Ajuda-nos, Senhor, a trazer para nós, a internalizar em nossa alma os teus ensinamentos, que são ensinamentos que nos levam à felicidade, à luz e à paz. Permanecer conosco agora e sempre. Que assim seja. Para começarmos, lembremos uma passagem do Evangelho, que ele está em Marcos capítulo 3, item 12, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. Nos narra Marcos que Jesus estava na casa de Pedro e que ali estavam dialogando com vários discípulos e apareceram pessoas para que fossem feitas curas, né? Paralíticos, tetraplégicos, cegos, né? Pessoas com lepra. E Jesus começou a promover as curas. E aconteceu que um grupo de pessoas chegaram, mas não conseguiram se aproximar da casa, porque a casa estava assim, no entorno da casa estava a multidão que queria ver Jesus, que queria escutar Jesus e principalmente que queriam ser curados. Então, esse grupo de pessoas que eram paralíticos, né, com mais 3 ou 4 amigos que o estavam levando em uma espécie de tábua, né? Uma tábua, como se fosse uma maca, e queriam, né, claro, queriam que Jesus o curasse o amigo. Mas não conseguiam atravessar a multidão. O que é que eles pensaram? Tiveram uma inspiração. Porque o paralítico pedia muito: eu quero ser curado. Eu desejo ser curado. Eu acredito que serei curado. E os amigos ficaram desesperados, sem saber como atravessar a multidão, né, com ele ali, naquela espécie de tábua, naquela espécie de maca. Então, tiveram uma inspiração. Subiram no telhado da casa. Lembrando que, naquela época, não era, e naquele local, aliás, não eram telhas como as de hoje, né, que era barro, tal. As telhinhas de barro
né? Que subisse quebrava tudo, né? Mas que eram como se fossem assim de pedra, né? A casa era muito rústica, né? Na encosta, né? E tinha pedras, como se fosse uma espécie de laje, mas em pedras, né? Feito de pedra, porque é uma região muito fria. Então eles subiram com esse paralítico, né? Acima da casa e descobriram uma abertura em cima e começaram a descer o paralítico, né? Descer de cima, como se fosse corda ou pedaço de pano que amarraram, né? Naquele catre, e começaram a descer. E desceram ele. Olha que impressionante isso. Imaginemos a cena. Jesus está conversando com os discípulos na casa, né? Várias pessoas, e de repente olha-se para trás, uma pessoa descendo, né? Descendo para ser curada. Então, Jesus pergunta o que ele quer. Ele diz que eu seja curado, Senhor. E então, Jesus, vendo a aflição daquele homem, né, vendo a aflição dos amigos, a aflição daquele ser, o desespero dele, né, e Jesus tinha, claro, tinha uma visão espiritual profunda, né, na hora assim ele já vislumbra as várias reencarnações da pessoa no passado. Ele olha para esse homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Reparem só o que foi que Jesus falou. Só isso. Os teus pecados estão perdoados. Certo? E no final, porque tinha ali presente alguns escribas, né, fazendo parte do farisaísmo, que eram contrários a Jesus, não gostaram do que Jesus falou, porque disse: como é que você pode dizer que os pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar os pecados. Ficou um debate entre isso, mas depois, no final, Jesus olhou para o homem novamente e disse: vai, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Você já está curado. O homem se levantou e realmente estava curado. E foi-se para casa. Aí fica aqui a pergunta para nós refletirmos hoje sobre essa questão. Qual a importância dessa cura nessa frase que Jesus falou? Os teus pecados estão perdoados. É muito importante refletirmos sobre isso, no processo da cura. Porque o que acontece é que desde a religião judaica, desde o início da religião judaica, né, aproximadamente 1.800 anos, a 2.000 anos antes de Jesus, e também de Jesus para cá, né, nessa fase cristã da humanidade, um pensamento perdurou, o pensamento do céu e do inferno, o pensamento a ideologia da punição severa, além de ser severa, a punição ser eterna. Então, se uma pessoa pecasse, pronto, está condenado eternamente para o inferno. Isso também já veio antes de Jesus, não só de Jesus para cá. E isso ficou, vamos dizer, ficou no psicológico da humanidade, né? No meio coletivo, de toda a coletividade, de todos os povos, permeia esse pensamento da punição, a punição severa e eterna. Então, as pessoas que erravam, né, que cometiam os erros, aqueles que se arrependessem, quando chegava o arrependimento, que o arrependimento ele é maravilhoso, o arrependimento ele é o ponto-chave da pessoa se libertar, né, do ciclo de erro, é o divisor de águas, é o arrependimento. Porque enquanto a pessoa está errando, né, e acha aquilo correto, a pessoa está assim trazendo para si infelicidade futura. Está errando, está agravando o seu karma cada vez mais. Mas quando ela para, se arrepende, então ele foi um divisor de águas. É maravilhoso o arrependimento.
é benéfico, mas depois do arrependimento, alguns procuram se reabilitar e procuram, vamos dizer assim, pagar os erros que cometeram, né? Procuram reparar os erros cometidos. Mas outros não buscam esse caminho e ficam no caminho do remorso. E esse caminho do remorso leva ao quê? A uma autopunição. Agora eu vou me punir porque eu fiz erro aos outros. Certo? Agora eu vou me culpar, vou me punir, vou me culpar. E isso perdura por muitos anos. Essa é a causa de grande parte do sofrimento dos espíritos no plano espiritual. As regiões umbralinas estão repletas de espíritos nessa situação. Inclusive, nós vemos num livro Nosso Lar, né, muito interessante, quando André Luiz, né, depois que ele sai do umbral, né, ele começa a dialogar com o benfeitor e pergunta, né, quem criou essa região do mal? Quem criou essa região perversa, essa região onde só tem frio, onde só tem dores, onde só tem gritos, onde só tem escuridão, né? Gritos desesperados. Quem criou isso? Como é que Deus cria um local desse? E o benfeitor esclarece com muita sabedoria. Não foi Deus quem criou isso. Não é Deus quem criou o umbral. São seres humanos. A mente perturbada e culpada dos seres humanos é quem criam regiões de sofrimento para eles, devido ao quê? Devido a esse pensamento da punição eterna. Então, erram, estão aqui encarnados, erram. Quando sai daqui, que vai para o plano espiritual, né? Quando desencarna, vai para o plano espiritual, vai com esse pensamento da autopunição. Chega lá, não vê, cadê? Cadê o inferno? Cadê a punição? Mas aquilo está na mente. E são arrastados para esse local que eles mesmos criam essas regiões. Criam de uma forma inconsciente. Criam de uma forma imperceptível. Porque na mente deles está o erro que foi cometido, os erros, os crimes que foram cometidos, e eles criam essas regiões. Então, muitas vezes o espírito ele desencarna com o erro cometido, passa, no plano espiritual, passa por regiões de sofrimento, por, vamos dizer assim, um desejo próprio dele mesmo, depois retornam para o plano físico, reencarnam em situações de enfermidade, de sofrimentos, por conta daquele pensamento que ainda está na mente deles, depois reencarnam novamente e esse processo continua, até que, devido a processos espirituais, né, que fazem com que o espírito adormeça, né, por um longo tempo, processos que fazem com que o espírito reflita, aceite o auto-perdão, é que começa, então, a uma renovação espiritual nele. Isso aconteceu com o espírito de Judas. Né? Judas, ele entregou, né, tem aquele episódio, né, quando Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras para orar, porque já sabia que no outro dia ele ia ser crucificado. Né? E lá, Judas sabendo disso, né, vai ao encontro dos soldados romanos, aliás, dos pessoal, somos sacerdotes, né, do farisaísmo, e diz onde Jesus está. Judas pensava, a ideia de Judas era o quê? Ele pensava que Jesus não iria aceitar a prisão. Jesus iria se revoltar, iria chamar pessoas para o defender, ia se criar um grande movimento em Jerusalém, um movimento pró-Jesus, né? E isso ia mexer com as forças do Império Romano. Então, Judas queria criar como se fosse um motim, né? Judas queria criar isso para promover o quê? A libertação do povo judeu. Ele pensava nisso, mas não foi isso que aconteceu. Jesus, resignadamente, né, elevado, passa por um falso julgamento. A noite inteira ele é humilhado, esbofeteado, colocam aquela coroa de espinhos,
aquela coisa toda, né? E no outro dia ele é levado para a crucificação. Judas não suportou ver aquilo, não suportou, vendo o seu mestre, que ele tanto amava, né, está conduzindo aquela cruz, né, pesadíssima, e depois ser chumbado com pregos na cruz. Ele não suportou aquilo, né, e foi e suicidou-se. Ele pensava uma coisa e aconteceu outra. Narra-se que, no plano espiritual, ele passou por um processo de sofrimento muito grande por conta disso. Vejamos bem, o sofrimento não foi infringido, né, pelas leis divinas por conta disso. Não. Ele próprio entrou nesse processo de sofrimento. Ele não aceitava, em hipótese nenhuma, essa condição dele ter sido aquela pessoa, né, que ele julgava ter sido a pessoa que levou Jesus à crucificação. Ele não se aceitava dessa forma. Aí depois ele reencarnou em um processo doloroso da lepra, né? E depois desencarna, reencarna novamente, narra Divaldo Franco, né, que ele reencarnou diversas vezes em processo de sofrimento, porque ele próprio não aceitava isso. Até que ele foi resgatado pela equipe de Maria de Nazaré, né, e ele recebe aquela energia do amor, aquela energia da paz. Ele já tinha sofrido muito por algumas encarnações, e aí ele começa a se redimir, ele próprio começa a se aceitar, né, e todo esse processo, né, vai se acabando. Até que ele reencarna futuramente, séculos e séculos depois, né, não lembro se século XVII ou século XVIII, ele reencarna como século XVI ou século XVII, ele reencarna como Joana d'Arc, né, e termina a sua redenção. Né, porque ele promove um trabalho gigantesco, né, de libertação, né, de um povo, e que depois também dessa libertação ele também é traído. Ele também sofreu a traição, né? E foi levado à fogueira, né? Foi levado a ser queimado na fogueira vivo, né? E aí ele termina todo esse ciclo, né, de sofrimento, todo esse ciclo dessa autopunição que ele infligiu a si mesmo. Então, observamos o seguinte: quantos séculos durou essa autopunição de Judas? Quantos séculos? Olha, gente, 16 a 17 séculos durou isso. Então, o auto-perdão, ele vai nesse sentido. Então, quando Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, você já pagou o que você devia. Você já pagou, né? Até pensar em outra encarnação. Você já está livre desse pecado. Se liberte disso. Se liberte. Inclusive, tem uma passagem no livro A Gênese, em que Kardec comenta isso. O livro A Gênese, que é o quinto livro de Allan Kardec, tem a parte que fala sobre as curas e os milagres de Jesus. Então, Kardec coloca o seguinte, olha, no livro A Gênese. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer de Jesus, teus pecados que são redimidos, equivalia a dizer, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuís, eliminou, acabou a causa da tua enfermidade. Consequentemente, merece ficar livre dela. Então, muitos de nós carregamos ainda as marcas dessa autopunição do passado, esse movimento do não perdão, e isso faz com que as enfermidades, né, se acumulem em nosso organismo, porque a mente ela está envolvida ainda nesse processo do que fez no passado, do mal que fez no passado, né? Desse pensamento de não se libertar disso, e isso só atrai o quê?
enfermidades. Atrai enfermidades e atrai também entidades negativas que não querem o nosso progresso espiritual. Então, o caminho é o libertar-se de tudo isso. Como foi lido na mensagem inicial, precisamos nos libertar desse passado tóxico, né? Esse passado de erros que cometeram conosco ou erros que nós cometemos. Por quê? Todos nós somos suscetíveis a ele. Todos nós. Nós estamos numa escala evolutiva. Ainda, como nos diz a espiritualidade, nós somos seres inferiores. Saímos da época do primitivismo há pouco tempo. Nós estamos agora presenciando, né? Todos nós estamos presenciando uma coisa horrível que se via na época da Idade Medieval, ou há 2.000 anos atrás, na época do Cristo, do Império Romano, a invasão de um país invadindo outro país, né, na guerrilha, né, com os tanques de guerra e tudo mais. Quer dizer, nós estamos vendo isso agora, né, a Rússia invadindo seu país vizinho. Isso é o quê? Demonstra o quê? Algo de superioridade, por acaso. Isso demonstra, como nos diz Kardec, quando perguntam a Kardec por que o homem ainda promove guerras. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? Por que o homem ainda promove guerra? É o que a Kardec, é o que os Espíritos respondem. É a natureza animal sobrepujando a natureza espiritual. Ou seja, ainda se vive essa natureza animalesca, né, na face da Terra. Então, o errar, ainda estamos nessa fase de errarmos ou de pessoas errarem conosco. Agora, o que nós precisamos é o quê? Em relação aos erros que cometemos, né, depois do arrependimento, não cair mais nesse erro. Temos que extinguir, né, totalmente esse erro de nós, para que não venhamos a errar novamente. E também procurar agora as formas de reparação. Bom, o que foi que eu fiz de errado? Foi isso? Foi. Então, agora, vamos ter a coragem para analisar o erro que fez, analisar e buscar formas de reparar aquele erro da melhor forma possível e não fugir dele. Porque o que acontece muito é a fuga. Então, errou-se, e agora eu vou fazer que eu não errei, né? Mas aquilo está na mente, né? Como que de vez em quando vem mostrando aquilo ali na mente. Aquilo passa como um flash, né? Aquilo passa na nossa mente, né? De vez em quando o erro que foi cometido. Repare o erro que você fez. Não é necessário que se repare o erro necessariamente com a pessoa que erramos. Exatamente com aquela pessoa. Não. O que importa são as ações, são o que vem a efeito é aquilo que eu desejo, né? O que realmente eu quero fazer. Então, se eu, por exemplo, não eduquei bem um filho, né? Eu fui relaxado na educação dos filhos, eu não dei a importância devida, né, à educação dos filhos. Educação, tanto aquela educação moral do lar, como a educação escolar, e, mais importante, a educação religiosa. Certo? Eu não dei atenção a isso. Né? Me preocupei muito com o meu trabalho, né, com o meu ganho, com o crescer profissionalmente, crescer em relação aos títulos universitários. Me dediquei muito, muito, muito tempo a isso, e a educação dos filhos foi ficando para trás. Só que agora todos cresceram, né? Já são de maior, alguns já estão casados. E agora, o que é que eu faço? Eu queria tanto resgatar isso, queria tanto resgatar esse erro, mas nunca se é tarde para recomeçar. Nunca. É só o que é agora? Visitar os filhos.
o que estiver em casa, trabalhar, fazer de tudo para trabalhar agora o evangelho no lar, né? E os que não estão, não faz parte mais da casa, visitá-los, né, presencialmente, ou então, né, hoje em dia tem a tecnologia maravilhosa, né? WhatsApp, comunicação com câmera, né? Então pode-se fazer o evangelho no lar à distância, né, com os filhos. Aí vem a pergunta agora, mas vocês não aceitam mais o evangelho, fazer o evangelho, que já foi uma falha, né? Não se criou-se esse hábito de fazer quando eram criança e agora não querem fazer o evangelho. Pronto. Então agora eu preciso que agora, como eu não me envolvi totalmente na educação deles quando eram pequenininhos, agora eu tenho que trabalhar eu tenho que procurar me envolver agora com eles adultos. Vou na casa de um, vou na casa de outro, e aí me envolver com os problemas no sentido único de colaborar, de auxiliar. E aí eu vou estar auxiliando. Quando falo auxiliar, não é auxiliar somente financeiramente, não. Se puder, claro, né? Maravilhoso. Mas é auxiliar com ideias, com conselhos, né? Trazendo a paz em um lar que muitas vezes está em desequilíbrios, né? Aconselhar o marido, aconselhar a mulher, né? Aconselhar os filhos, trabalhar o que não foi trabalhado antes, trabalhar agora. Existem várias maneiras de nós repararmos erros do passado, várias maneiras, e precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. E temos a coragem de enfrentar o problema. Se no passado eu errei, reconhecer que errou. Eu errei, Senhor, eu errei, eu reconheço que eu errei. Erguer a cabeça. Não querer, não permitir que o orgulho fale mais alto. Porque quando o orgulho fala mais alto, a pessoa não reconhece o erro. E continua no sofrimento da autopunição, continua no sofrimento do não perdão. Então, eu preciso me revestir de humildade, eu preciso me revestir de coragem, eu preciso me revestir de fé para conversar com Deus e dizer, Senhor, sim, eu errei. E agora? O que eu devo fazer? Pode ter certeza que as inspirações chegarão à sua mente. Uma pessoa que, por exemplo, no casamento traiu, ou o marido, ou a mulher, um traiu o outro, né? Lá na frente está arrependido, houve vários problemas, separação. E agora? Como que vai redimir isso? Um dos caminhos é esse, ser fiel com o companheiro, com a companheira, o máximo possível agora. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho. Então, assim, existem várias e várias maneiras de nós repararmos erros cometidos no passado. E não esqueçamos, a autopunição é um dos maiores caminhos que nos levam às enfermidades. Então, vários problemas de saúde em que a pessoa busca tratamento médico, não se cura. Né? Vários e vários tratamentos. E às vezes até faz exames, né? E os exames não detectam, assim, não detectam algo que justifique aquele problema. Então, o problema está na alma. Aí nós perguntamos, mas como eu vou me redimir de um erro que eu não me lembro? Eu não me lembro. Se foi em outra encarnação. Nessa encarnação eu não cometi nenhum erro. Eu não lembro de ter cometido nenhum erro. Como me redimir? Então, o Evangelho nos pede que procuremos trabalhar o amor em nós, porque à medida em que trabalhamos o amor, no sentido da compreensão, da tolerância, no sentido da ajuda mútua àqueles que convivem conosco, ou então fora também, né, fora do lar, à medida em que nós trabalhamos mais isso, à medida em que nós trabalhamos também, principalmente, o perdão, nós estamos inconscientemente trabalhando o nosso auto-perdão. Não tem como nós nos perdoarmos se nós não conseguimos perdoar o outro. Porque também
Esse processo passa pela questão da busca da perfeição, daquela perfeição completa. Então, nós vemos nas religiões do passado os sacerdotes se autopunindo com chicotes, chicoteando as costas, e outros tipos de punições que eles mesmos colocavam em si, por um grau assim, de muita severidade, porque não estavam cumprindo à risca os preceitos religiosos. E muitas pessoas se culpam demais por pequenos erros que cometeram, e se foram erros. Então, a pessoa hoje está numa idade mais avançada, aí fica com um pensamento assim, por exemplo, não deveria ter ido por aquele caminho que eu andei. Eu não deveria ter acreditado naquilo em que eu acreditei. Eu deveria ter me dedicado mais a isso. Eu deveria ter me dedicado mais àquilo. Eu deveria, e por aí vai. Eu deveria, sempre procurando, assim, uma autopunição por aquilo que deixou de fazer no passado ou por aquilo que fez de errado. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso se nós queremos saúde, se nós queremos felicidade, se nós queremos paz. Qual ser que é perfeito aqui na Terra? Retirando Jesus. Qual? Ninguém. Ninguém é perfeito. Então, nós precisamos nos aceitar os erros que cometemos no passado, aceitar erros que ainda cometemos, entendendo que nós somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos. Agora, claro, trabalhando gradualmente no sentido de buscarmos o entendimento maior do Evangelho e na lei do amor. À medida em que nós trabalhamos o amor no sentido da solidariedade, no sentido da fraternidade, no sentido da compreensão com os erros alheios, no sentido da tolerância para com as imperfeições de outros, no sentido principalmente, só repetindo, no sentido principalmente do perdão das ofensas, então nós estamos automaticamente trabalhando em nós o auto-perdão. Auto-perdão é lição para a felicidade. Auto-perdão é lição para a nossa cura. Auto-perdão é lição para a nossa libertação. Precisamos nos libertar. Agora, para que todo esse processo aconteça, nós temos que ter coragem e fazer algo, ficando parado, só olhando o trem passar, só olhando a vida passar, e dizer assim, um dia, como prega o Evangelho, como prega o Espiritismo, aliás, um dia todos nós seremos felizes. Mas não é assim, amigo. Não é assim, amigo. Nós precisamos trabalhar para isso. E antes de buscarmos a nossa felicidade, vamos trabalhar a felicidade daqueles que estão conosco. Porque quando nós trabalhamos a felicidade do outro, na verdade, é a nossa felicidade que está sendo construída. Não criemos para nós projetos de felicidade egoístico, querendo saber somente de si, em hipótese nenhuma. Trabalhemos, primeiramente, a felicidade do outro ser humano. Aquele que muitas vezes passam por situações de grandes necessidades, estão próximos de nós, e nós muitas vezes não queremos ver, porque estamos muito envolvidos em nosso projeto pessoal. Então, que nós trabalhemos tudo isso para que o auto-perdão ele realmente venha a fazer parte de nós. Perdoemos aos outros e perdoemos a nós mesmos, entendendo que isso é um ato de coragem, é um ato de libertação e que nós teremos que reparar os erros cometidos. Muitas vezes já reparamos os erros. E às vezes nem nos damos conta disso. Às vezes a pessoa espera cometer um erro e fica esperando uma punição no inferno eterno
quando na verdade já está passando pelo inferno aqui na Terra. Porque o inferno não existe. Não existe o inferno. Não existe o céu. Tudo isso foram criações, mas que o inferno e o céu está aqui e está lá. Existe um inferno maior do que uma pessoa que está sofrendo em uma cama durante anos, anos e anos. Existe um inferno maior do que esse? Está preso no cárcere sem poder nem falar, nem comer, não se comunica. Que inferno? Existe um inferno pior do que esse? E as pessoas ficam, às vezes, pensando, meu Deus, eu errei. E agora, o que será de mim no inferno, no futuro, quando eu morrer? Isso não existe. A nossa evolução se dá aqui na Terra e se dá no plano espiritual, no mesmo ritmo, aqui e lá. São só formas diferentes, estágios diferentes da vida. Reencarnação, desencarnação. Reencarnação, desencarnação. Então, não pensemos em punição, pensemos em amar, em perdoar e automaticamente estaremos trabalhando também o nosso auto-perdão. Passamos então a nossa prece final. Vamos finalizar esse nosso trabalho. E lembrando como os youtubers dizem, se gostou, dê um like, é muito bom para o canal do YouTube, do canal do Prozebem. Dê um like, compartilhe, é excelente para o canal do Prozebem. Ok? Passamos então a nossa prece final. Obrigado, Senhor, por mais este diálogo em torno do Evangelho, em torno da tua mensagem. Ajuda-nos a te compreender os teus ensinamentos, que possamos, cada vez mais, trabalhar o perdão e trabalhar também o auto-perdão, o perdão de nós. Nós queremos, nesse momento, pedir ao alto as vibrações de paz e de luz para todos que estão nos escutando neste momento, nos assistindo. Que essas bênçãos do alto atinjam a todos os lares. E também vos pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, devido à pandemia do Covid-19. E também vos pedimos, Senhor, neste momento, em especial, por aqueles que estão sofrendo com os horrores da guerra no leste europeu. Ó Senhor, ilumina aquelas almas, fortalece aqueles que estão no sofrimento e amparai a todos. Permanecer conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.